Vamos colocar de pé. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Senhor Deus, Pai, que estás no céu, Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, e queremos Te honrar. Aleluia. Viemos aqui, Senhor, nesta noite para Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade, porque nós cremos no Teu agir, Senhor, e no Teu efetuar. Ó Deus, grandioso és Tu, Senhor, onipotente, onipresente, leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Neste momento, Senhor, nós Te adoramos, porque Tu és Deus sobre toda a terra. Não há Deus, Senhor, como Tu, meu Pai. Não há, Senhor, nenhum Deus antes de Ti se formou, e nem depois de Ti, Senhor, nenhum Deus se formará. Tu é o princípio, o meio, o fim. Tu é o alfa, o ômega. Não há Deus como o Senhor. E nós rendemos toda a honra, toda a glória. Ah, Senhor, toda a majestade. Aleluia. Nós rendemos a Ti nesta noite. Aleluia. Perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Visita a Tua igreja nesta noite. Visita, Senhor, o Teu povo, Deus. Abaixoranderabas. Tu és poderoso na batalha, Jesus. Tu és o Deus do universo. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que Tu amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossos pecados foram lavados no sangue, nas vestiduras do Cordeiro. Meu Deus, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me
Visita, Senhor, a tua igreja aqui nesta noite. Visita o teu povo aqui, Senhor. Tu és o batizador. Batiza, Senhor, a tua igreja, Santo, com o Espírito Santo, Senhor. Quebra, Senhor, nossos corações de pedra. Aleluia. Em nome de Jesus, Deus. Desfaz, aleluia, todo o céu de bronze aqui nesta noite, Senhor.
Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Amém. Nós estamos alegres e felizes nesta noite porque nós já estamos na casa do Senhor, né? Um lugar maravilhoso para estarmos. E como é bom e como é precioso estar na presença de Deus. Às vezes, muitos não dão valor para isso. Mas nós estamos aqui nesta noite de terça-feira buscando os dons espirituais. Nós estamos, já tem algumas terça-feiras que nós estamos buscando os dons espirituais. Aqueles que não são batizados, buscando o batismo com o Espírito Santo. E quem é batizado, buscando os dons espirituais. E eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo a 1 Coríntios. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo. E depois eu quero que vocês abram no livro de Atos, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Todos aqui nesta noite estão alegres, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. O irmão está mais alegre, né? Acompanhado com a esposa, todo feliz, né? O Senhor é bom, né, irmãos? O Senhor sempre é bom para conosco. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do 1º versículo, que nos diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Algumas versões falam conhecimento, que é o mesmo, tá bom? E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora vamos para Atos, irmãos. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Todos encontraram? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho ouro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos esse homem andar? Amém.
Eterno e soberano Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nós estamos, Senhor, nestas terça-feiras, estudando, Senhor, vendo sobre os dons espirituais e buscando, Senhor, os dons espirituais. E eu creio, Pai, no Teu agir, no Teu operar. Eu creio que algo maravilhoso e extraordinário o Senhor marcou para nós nesta noite. Eu sei, Pai, que nós não vamos voltar daqui da mesma forma que entramos, mas que algo, Senhor, especial o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Eu peço ao Senhor uma bênção toda especial para a Tua igreja, para os visitantes que estão aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa impactar, Senhor, os corações nesta noite, e que algo especial venha acontecer em nosso meio. Senhor, nos ajude a transmitir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu oro hoje e sempre. Amém e aleluias. Eu estou sentindo os irmãos assim um pouquinho apreensivos, não sei o que está acontecendo, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós estamos, irmãos, estudando sobre os dons espirituais, vendo, porque para buscar os dons espirituais nós precisamos primeiro conhecer os dons, porque ninguém busca, ninguém procura aquilo que não conhece. Às vezes muitas pessoas dizem assim: eu conheço, já ouvi falar, mas não sabe definir os dons espirituais, não sabe que tipo de dom ele está pedindo. E nós temos que entender bem esta parte, para que nós venhamos pedir a Deus, a Jesus, que venha nos conceder os dons espirituais. Quem dá os dons é Jesus. Os dons é do Espírito Santo, mas Ele dá a quem Ele quer. E para aquilo que é útil, como nós já aprendemos, para aquilo que é útil. Quando nós olhamos no ministério de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo foi marcado, durante todo o tempo do seu ministério, foi marcado a presença dos dons espirituais na vida de Jesus Cristo. Todos os dons espirituais, Jesus, por muitas vezes, fez uso delas. Jesus curou todas as pessoas que Ele viu, que estavam enfermas? Não. Não curou todos. Mas Ele curou algumas pessoas, e a Bíblia nos fala de várias pessoas que Ele curou. O ministério dos apóstolos, dos discípulos que seguiram Jesus, foram marcados também com poder e com autoridade. O ministério do apóstolo Paulo também foi marcado com autoridade. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz assim: olha, eu não prego palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu prego o poder de Deus, para que todos aqueles que ouçam venham crer no poder de Deus. Para que, irmãos, é necessário? Para que é necessário os dons espirituais na igreja? Para que a igreja tenha poder. Aleluia. E a igreja de hoje, às vezes nós temos preocupado com muitas coisas e temos esquecido de buscar poder de Deus. Os dons espirituais foi reservado somente para a igreja primitiva? Não. Os dons espirituais é para todos aqueles que buscam. Paulo diz: olha, procurai com zelo os dons espirituais. E o que é zelo, irmãos? Zelo é cuidado, é você sempre estar procurando. Às vezes nós pedimos: Jesus, me batiza com o Espírito Santo, e fazemos uma semana, 2 semanas e esquecemos. Zelo, irmãos, é você sempre estar zelando por aquilo, sempre pedindo até receber. Só recebe quem pede, quem busca, quem procura, acha. Não é assim que a Bíblia nos ensina? E às vezes falta poder na igreja hoje. Às vezes vemos muita luxúria, vemos muita coisa linda, muitos templos suntuosos, muitas coisas maravilhosas, e nós não vemos o poder de Deus. Nós não vemos a igreja às vezes dizer para o coxo: levanta e anda. Como eu acabei de ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nos narra um episódio onde Pedro e João estavam subindo para o templo na hora da oração. Não sei se vocês percebem, sempre os milagres acontecem nas orações, né, irmãos? Eles estão indo para orar. E aí eles estavam indo orar. E aquele coxo, ele sempre estava sentado
na beirada da porta chamada Formosa. O templo tinha várias portas, não podemos falar sobre as portas, mas ele sentava justamente na porta chamada Formosa. E Pedro e João tinham outras portas para entrar, mas eles foram entrar e passar pela porta Formosa, justamente aonde aquele coxo estava. Aquele coxo, ele esperava um dinheiro, ele esperava esmolas. Todos os dias ele era colocado no mesmo lugar e ele pedia esmola, todos que entravam no templo. Às vezes recebia, às vezes não. Alguns paravam, outros não, como é hoje, né? A mesma coisa. E quando Pedro e João estavam aproximando e viram aquele homem, eles pararam. E aquele homem olhou para os dois, na expectativa de que eles pudessem dar dinheiro. Mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu o melhor, porque o que eles tinham era poder de Deus. E eles disseram: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isto te damos. Levanta e anda em nome de quem? De Jesus. Mas o que eu vejo hoje, irmãos? Hoje preocupamos com muitas coisas e esquecemos de buscar o poder de Deus. Preocupamos em construir belos templos, em ter ouro e prata. Muitas igrejas têm ouro e prata. Muitas igrejas têm coisas lindas, muita riqueza. O caixa da igreja está lá em cima muitas vezes. Mas a igreja perdeu o poder. Não tem o poder de Deus. As vidas não são transformadas, porque as vidas são transformadas quando tem poder de Deus. Quando eles veem o poder de Deus. Quando aconteceu esse episódio, muitos ficaram maravilhados e começaram a perguntar: mas não é este o que estava sentado ali? E agora ele não está andando, pulando? Ele não está andando? O que é que foi? O que aconteceu? Aí Pedro se levanta e disse: olha, por que vocês estão maravilhados? Nós não fizemos nada do nosso mérito. É Jesus, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês mataram, colocaram na cruz e preferiram. Se vocês lerem os versículos, vocês vão ver. E ele começa a discursar. E muitas pessoas creem em Jesus por causa do milagre que aconteceu. Por isso existe a necessidade de milagres. Existe a necessidade dos dons espirituais na igreja, para que a igreja veja, para que o mundo veja que a igreja tem poder. Mas a igreja hoje é uma igreja muitas vezes fracassada, uma igreja que está caminhando, não estou falando que nós não vamos para o céu, não é isso, irmãos. Nós estamos caminhando, mas não existe a manifestação do poder de Deus. E quem aqui nesta noite quer ser usado, irmãos, com poder nas mãos do Senhor? Levanta a mão e diga: Senhor, eu quero ser usado, porque eu quero, irmãos, eu quero ser usada. Aí você pergunta: mas se eu pedir o dom de curar, Deus vai me dar? Deus dá para quem quiser e quem busca, irmãos, de acordo com a necessidade. Aí nós vimos na terça-feira passada sobre a fé, que são os dons. Existem 3 dons que estão incluídos nos dons chamados dons de poder. E quais são esses dons? O dom da fé, os dons de curar e operação de maravilhas. São os 3 dons, são chamados dons de poder. Esses 3 dons são muito necessários na casa do Senhor. E hoje não vai dar tempo da gente ver, talvez nenhum direitinho, né? Mas nós vamos ver hoje os dons de curar, que é um dos dons muito necessários na casa do Senhor. O que é dom de curar, irmãos? A Bíblia fala, não sei se vocês viram quando nós lemos aqui em 1 Coríntios, não fala dom de curar, fala dons de curar. Existem muitas especulações sobre isso, porque o dom de curar está no plural. Então, tem muitos dons? Existem muitas especulações sobre isso, mas a Bíblia não é clara quanto a isso. As pessoas creem, muitos creem que é a habilidade de curar todo tipo de enfermidades. Porque são muitas enfermidades que existem na face da terra. Então fala dons porque é muitas enfermidades. Mas a Bíblia não fala isso. Outros acham que é por causa da forma, da diversidade que Jesus usa nas curas. Vocês observam que
quando Jesus foi curar aquele homem que tinha cegueira, ele cuspiu no chão, fez um lodinho, passou no olho do cego. Aquele cego mandou ele lavar o olho, ele foi, lavou o olho e voltou. Quando ele voltou, Jesus disse para ele: você está enxergando? Ele falou assim: eu vejo os homens como árvores. É o que ele fala, né? Aí Jesus manda de novo ele lavar. Aí quando ele volta, a sua visão é restaurada. Jesus não podia dizer para ele: fica são agora em nome de Jesus. No meu nome, fica são agora. Ele não podia dizer isso? E ele ficar são? Quantas vezes Jesus fez isso? Quantas vezes Jesus fez isso? Curou apenas dizendo uma palavra. Muitas vezes Jesus nem curou dizendo nenhuma palavra. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A mulher tinha um fluxo de sangue. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela tocou nas orlas do vestido de Jesus. E o que saiu de Jesus, irmão? Saiu palavra? Não, a Bíblia fala que saiu virtude de Jesus. E ele disse: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Saiu a virtude curadora, irmãos. Então é dons de curar. É dons de curar. Porque as formas são variadas. Vocês lembram do menino da Sunamita quando morreu? O pastor falou sobre isso na terça-feira passada. Aí quando o profeta chega, o profeta podia ter orado e Jesus ter levantado aquele menino, mas não. O profeta deitou em cima do menino. A Bíblia fala que ele colocou mão com mão, boca com boca, olho com olho, colocou o corpo em cima do menino, até o corpo do menino aquecer. E o menino levantar e ressuscitar. Então existem várias formas de Jesus operar. E às vezes nós não entendemos isto, né? Nós não entendemos isso, mas nós temos que buscar. Às vezes nós questionamos, dizemos assim: ah, mas para que o pregador mandou fazer desse jeito? Para que o pastor mandou eu fazer assim? Irmãos, apenas obedece e creia, porque Deus tem bênçãos. Deus quer operar maravilhas no meio da igreja. Deus quer curar as enfermidades, porque o dom de curar, irmãos, é a habilidade que o Espírito Santo dá para a pessoa para curar as enfermidades que atacam a igreja e aqueles também que estão no mundo. Porque quantas pessoas que estão no mundo que você pode orar e a pessoa ser curada? São muitos. Então é esta habilidade sobrenatural. Não é uma habilidade normal. Não é o homem que pratica e faz isso. Não, irmãos. É uma habilidade dada pelo Espírito Santo. Mas todos nós podemos buscar os dons de curar. Todos nós. E é uma promessa, né, irmãos, de Jesus. Jesus disse assim: olha, vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão o quê? Curados. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu tenho experiência, irmãos, que Jesus cura. Porque muitas enfermidades Jesus tem curado na minha casa. Às vezes a pessoa diz assim: ah, Jesus cura alguns, não cura outros. Olha, irmãos, nós temos que ter fé, porque Jesus cura. Cura. E nesta noite eu quero dizer para você: se você está enfermo, Jesus pode usar qualquer um da igreja aqui para orar para você e você ser curado. Porque Ele quer dar à igreja os dons espirituais. Eu estava orando nesta tarde e o Espírito Santo me falou sobre isso. Inclusive, depois quando nós estivermos orando, eu tenho que fazer aquilo que o Espírito Santo me mandou nesta noite. Aleluia. Aleluias. Ele quer, irmãos, a Bíblia fala lá em Êxodo que Ele é Jeová Rafá, o Deus que sara todas as suas enfermidades. Aleluia. E a Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Então Ele não quer que nós ficamos doentes dentro da casa do Senhor. Às vezes nós ficamos doentes porque é uma provação, é uma luta que temos que passar, mas Jesus quer nos curar. E Ele vai curar nesta noite. Ele tem cura para as nossas vidas. Ele tem restauração para nós. Ele tem saúde espiritual. Ele tem bênçãos para nós nesta noite. Mas nós temos que crer, irmãos, no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter fé. Nós aprendemos sobre a fé. A fé como dom espiritual. A fé como dom não é a fé salvífica. Não é a fé natural. Não é a fé do fruto do Espírito. É a fé como dom espiritual, que é diferente do outro tipo de fé. Fé, quando você fala de fé, todo mundo tem fé.
tem fé em algumas coisas, outros têm fé em Deus, outros têm fé em outras coisas, fé no remédio, fé na curandeira, fé no sei de quê. É a fé natural, que todo mundo tem. Seja no que for, mas tem fé. Todo mundo tem fé. É a fé natural. A fé salvífica, a fé da salvação, é aquela fé que proporciona a sua salvação, que leva você a crer em Jesus Cristo e dizer: eu aceito Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. E a fé como dom espiritual, é uma fé diferente, irmãos. É uma fé para ocasiões diferentes. E quais são? E em qual situação, irmãos? Em situação que você não tem como resolver o problema. Você não tem como solucionar, não está no seu alcance. Aí você é capacitado de uma fé sobrenatural. Isto é o dom da fé. Vocês lembram quando Moisés tirou o povo do Egito? Moisés tirou o povo do Egito, levou o povo, e quando chegou na frente do Mar Vermelho, estava o mar na frente. Estava os egípcios atrás, vindo atrás deles. E a Bíblia fala que Moisés, ele disse assim: olha, não temais, estai o quê? Quietos. Porque os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais vão ver eles. E Moisés estava vendo aquilo, irmãos? Ele estava vendo, no olhar natural, tinha isso acontecendo? Não, irmãos, o que tinha? Tinha os egípcios atrás, o mar na frente, e não tinha escapatória. Mas Deus capacitou Moisés no dom da fé. Esta fé é a fé que remove montanhas, que Jesus fala, né? Fé que remove montanhas. E nós precisamos desta fé, que é dons de poder. Dons de poder. E na hora da cura nós precisamos também desta fé, não é? Precisamos desta fé. Às vezes eu já vi pastores orar para o aidético e o aidético ser curado na hora. Na hora, eu vi, irmãos, eu já vi Jesus curar diabético, eu já vi Jesus levantar paralítico de cadeira de roda, eu já vi Jesus ressuscitar uma vez, eu já vi vários milagres, Jesus operando, e Jesus é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. A nossa fé que tem diminuído, irmãos, a nossa busca é que tem diminuído, mas nesta noite eu quero te impulsionar a buscar os dons espirituais e dizer: Jesus, eu quero os dons de curar, Senhor, eu quero ser usado, porque quando eu colocar as minhas mãos, a enfermidade vai sair em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, nós precisamos estar cheios. Talvez você mesmo está doente, aí você dobra o joelho e diz: Jesus, me cura nesta noite, Senhor, cura, porque o Senhor é aquele que faz milagres, e Ele usa aquele que busca, irmãos. Nós precisamos buscar os dons espirituais, nós precisamos clamar, pedir, e muitas vezes nós não clamamos, e aí enfraquecemos, estamos fracos, muitas vezes gastamos com médicos, muitas vezes estamos nos hospitais, nos médicos, e Jesus tem a cura para nós. Quem crê nisso, irmãos? Jesus tem cura nesta noite. Jesus tem cura nesta noite para realizar, porque Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara, e Ele é o mesmo. Ele não mudou em nada. Ele é o mesmo. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo. O nosso Deus, irmãos, é infalível, imutável. Ele não muda. Não existe mudança. Tiago fala, não existe mudança nem sombra de variação. Então nós precisamos crer que Deus tem milagres para nós nesta noite. Eu não quero ser extensa, irmãos, e nem passar da hora. Eu não vou entrar nos outros dons. Nós vamos falar outras vezes, o pastor vai estar falando, e nós vamos aprender sobre os outros dons. Mas nesta noite nós vamos buscar o dom de curas, os dons de cura. Os batizados com o Espírito Santo aí, levanta as mãos. Nós vamos buscar os dons de cura nesta noite. Você quer que Deus use as suas mãos? Quando você colocar a mão sobre a enfermidade e ela ser repreendida, no nome de Jesus, e a pessoa ser sarada, curada, em nome de Jesus Cristo. Olha, irmãos, a honra e a glória é para Jesus, não é para o homem não, viu? Muitas vezes, presta atenção no que eu vou dizer aqui, porque isso é sério. Muitas vezes Deus usa alguém nos dons de cura,
A igreja passa a idolatrar aquela pessoa. Quem precisa ser idolatrado, amado, adorado é Jesus Cristo. Não é ninguém. Como Pedro disse, olha, por que vocês estão maravilhados? Eu não fiz nada. Quem fez foi Jesus. É Jesus que faz. Mas o homem gosta, irmãos. O homem gosta de aplauso. O homem gosta de elogios. O homem gosta disto. Mas se agíssemos como Pedro, disséssemos como Pedro, olha, a honra e a glória é para Deus. Muitas vezes, irmãos, Jesus não cura por isto. Aí você sabe, Jesus usa um pastor lá na igreja de fulano de tal no dom de curar. Aí você tem a capacidade de sair daqui e ir lá naquela igreja para receber a cura. Sendo que aqui todos podem ser usados nos dons de cura, irmãos. Todos podem pôr as mãos e ser curados. Aí idolatramos o homem, é onde Deus não opera. Deus não opera, porque a honra Deus não divide com ninguém. Com ninguém. Deus usa na sua infinita misericórdia. É na sua infinita misericórdia. Nesta noite vamos nos colocar de pés. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando, buscando de Deus os dons de curar. Porque a Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então nós precisamos ser sarados. Nós precisamos estar com a saúde física nossa boa, restaurada. E a igreja tem poder para isso, irmãos. Nós temos poder em nossas mãos para isto. O Senhor deu para nós. Ele deu isto para nós, mas nós temos que estar buscando e exercendo a nossa fé. E nesta noite eu quero chamar os que estão enfermos. Os que estão enfermos e aquele que tem algum problema de saúde que não tem solução para o médico. Aquele que o médico diz para você, não tem solução. Para você vir aqui à frente. O que tem fé, se não tiver fé, não venha não. Irmãos, agora eu quero convidar todos que estão aí, para vir aqui para frente, para orar pelos irmãos que estão aqui na frente. E eu quero que a irmã Thaís largue a câmera. O que eu vou fazer aqui agora é o que o Senhor me mandou. E eu creio naquilo que o Senhor fala comigo. Eu creio que Deus vai fazer milagre nessa noite, pelo nome de Jesus Cristo. Os irmãos que vierem vão estar orando pelos irmãos que estão na frente. A irmã Grace vai orar pela irmã Thaís. Aleluia. Deus Santo, aleluia. Nesta noite, ó Espírito Santo, o Senhor opera como o Senhor faz o que o Senhor quer. E o Senhor cura como o Senhor quer. E nesta noite, Jesus, a tua palavra, Senhor, nos ensinou a buscarmos os dons espirituais. Senhor, e a tua igreja, os teus filhos estão aqui na frente. Os teus filhos precisam ser tocados nesta noite, serem curados, Pai, em
Aleluia. De vez em quando, os irmãos que usam o nosso instrumento aqui, eles dão uma mexida no nosso som e fica uma bênção. Não é verdade? Mas lá no céu, nós não vamos precisar ficar regulando e desregulando o som. Amém? Lá no céu nós não vamos ter mais esse problema. Aleluia. Glória a Deus. Até o fim dessa campanha. Aleluia. A igreja do Senhor vai ter um conhecimento só não. Vai possuir os dons espirituais. Amém? E esse é o desejo de Deus. Aleluia. Que nós venhamos conhecer o seu poder. Aleluia. Nós estamos muito alegres, né? Hoje. O irmão Adriano, né, está ali. Ontem eu fui na casa dele e ele estava parecendo que ele pensava até que eu era dentista. Ele ficava assim, mostrando qualquer coisa que eu falava, ele ria. A alegria dele é tanta, né? Que se eu falasse, vamos abrir a porta, ele ria. Vamos fechar a porta, ele ria de novo. Mas Jesus é assim mesmo. Deus é tremendo, né? A irmã Eliane esteve aqui e passou uma temporada aqui conosco. E quando ela foi embora, ela pediu oração, que possivelmente, se fosse da vontade de Deus, eles iam vir embora para cá, para a América. E quando foi há 2 meses atrás, chegou aí o irmão Adriano aí, né? Desembarcou aí em Miami e começou o processo. E um dia nós conversando, aí eu falei para ele, não, rapaz, já compra logo essa passagem, já marca essa data. E eu fiquei pensando, né? Deixa eu aguentar esse homem até o ano que vem. Aí, triste, desiludido, não vai ser fácil. É melhor trazer logo a família, porque aí a bênção é completa. Amém. E quando foi domingo pela manhã, a irmã Eliane chegou para a glória de Deus Pai, né? E nós estamos felizes, né? Pela presença da irmã Eliane, pela vida, né? E a sua filhinha também, a Bárbara, né? A Bárbara está radiante, está ali, ó. Mas grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio e vai continuar fazendo. Amém? O mês, quando nós chegar no mês de janeiro, nós vamos ficar todo o mês de janeiro, na terça-feira, nós vamos fazer todo o mês de janeiro de oração. Todas as terças-feiras, das 7h30 às 9h, nós vamos fazer todo o mês de janeiro de oração. Amém? E na terceira sexta-feira do mês de janeiro vai ser a nossa primeira vigília do ano. Né? Essa vigília, ela vai fazer 6 anos agora em janeiro, que todos os meses de janeiro nós fazemos ela. Ela é para nós orar por toda a autoridade que está no condado de Lee. Então vai ser essa vigília, ela é dedicada especialmente para nós orar pelas as autoridades do condado de Lee, para que Deus dê sabedoria, favor, graça às autoridades que estão aqui no nosso condado. Amém? Amém. Nós estamos felizes com isso e também é com muita alegria também que nós hoje, né? Nós estamos, o irmão Joaquim e a irmã Marisa está fazendo 31 anos de casado, né? Para a graça de Deus, né? E é um exemplo, né? Isso aí que serve um exemplo para nós que estamos caminhando, né? Para que nós possamos ter isso como um exemplo na nossa vida. Há muitos casais que
não tem sobrevivido, porque instalam algumas janelas no seu casamento. Hoje eu estava vendo um comercial de um livro que chama Casamento Blindado. E nós temos que tirar algumas janelas do nosso casamento. E uma das janelas que nós temos que tirar é a janela, se não dá, cada um vai para o seu lado. E na verdade, nós precisamos de saber administrar a nossa casa com os pós e os contras, contra aquilo que nos faz, muitas das vezes, desentender. E eu gosto muito dessas oportunidades, porque essas oportunidades nos faz lembrar alguns padrões da nossa família, que muitas das vezes nós abandonamos. E um deles, que nós não podemos deixar faltar na nossa casa, é o amor. Porque muitos casais falam assim, eu estou junto com você por causa dos filhos. Se não fosse os filhos, eu já tinha ido embora. E muitas das vezes eu e minha esposa, nós temos muito cuidado com nossos filhos. Amamos nossos filhos. Mas eu não me recordo meus pais fazer algo para nós, filhos, acima da minha mãe. E eu nunca vi a minha mãe fazer nada para nós acima do meu pai. Era primordial, quando meu pai se dirigia a alguém na minha casa, ele se dirigia à minha mãe. Primeiro era a minha mãe. Não, isso aqui é para a sua mãe, não toca. Ou minha mãe falava assim, isso aqui é para o seu pai, não toca. E hoje, muitas das vezes, nós olhamos casais brigar às vezes com o esposo, diz, não, isso aqui eu guardei para o meu filho. E eu lembro que nós não sentávamos à mesa se o nosso pai não estivesse na mesa, a menos que estivesse viajando. Mas se ele estivesse em casa de domingo, nós só começávamos a comer depois que o nosso pai sentava à mesa. Depois que todos estavam à mesa, mas começava a comer quando o nosso pai estivesse à mesa. E minha mãe também se dirigia dessa maneira e meu pai da mesma maneira. E com isso, pela misericórdia de Deus, nós tivemos uma criação saudável. E eu creio aqui que eu posso te garantir que 90% de todos nós que estavam aqui foi assim que os nossos pais procederam. E por isso nós estamos aqui, por isso nós temos o caráter que nós temos. Porque os nossos pais, primeiros eles blindaram eles. E colocou em primeiro lugar eles. E não colocou nós em primeiro lugar. Colocou eles em primeiro lugar. Porque se eles caíssem, nós caíamos. Se o meu pai caísse, nós ia cair junto. Se nós caíssemos, meu pai e minha mãe nos levantavam. Mas se meu pai ou minha mãe caísse, a família toda caía. E eu gosto muito disso, de lembrar essas coisas para a igreja. Sempre que eu tenho oportunidade, eu aproveito essas oportunidades para lembrar para nós que, em primeiro lugar, eu tenho que cuidar da minha esposa. Em primeiro lugar, minha esposa tem que cuidar de mim. E os nossos filhos, eles recebem aquilo que tem de conjunto, meu e da minha esposa. E aí sim, eles estão seguros. Eu e você conseguimos chegar onde chegamos, porque o amor esteve junto dos nossos pais. Eu sei que alguns, às vezes, não tiveram esse privilégio de maneira concreta, mas observou que os nossos pais tiveram um cuidado maior com seus filhos do que nós temos hoje. Essa geração de hoje é muito superficial. É uma geração movida a muitos interesses. E esse interesse não envolve o amor, né?
Eu estou tomando esse tempo porque eles queriam fazer um segundo casamento. E então por isso que eu estou tomando esse tempo aqui, porque muitos de nós, antigamente, né, os nossos pais, eles casavam ou só no civil ou só no religioso. Meu pai, por exemplo, ele casou no religioso. Depois de 24 anos, meu pai não era crente quando casou com a minha mãe. Minha mãe também não era crente. Depois de 24 anos foi que eles casaram no civil. E aí foi feito o civil. E o religioso, eles fizeram primeiro. Hoje nós fazemos primeiro o civil, depois nós fazemos o religioso. Não é verdade? E eu quero ler aqui uma passagem. Eu quero convidar o irmão Joaquim e a irmã Marisa para nós orar por eles. Eles chegaram até aqui pela mão do Senhor. Né? Foi a mão do Senhor que sustentou. Eu sei que vocês têm 31 anos de casado, né? Quantas batalhas, né? Às vezes, eu tenho você estava vendo um vídeo de uma pessoa que virou pastor. Pastor, você nunca teve vontade de divorciar da sua esposa? Aí ele falou assim, não tive vontade de divorciar não. Tive vontade de matar. Divorciar não. Porque nós, né, no casamento, nós passamos por momentos atribulados, né? E a gente, um olha pro outro assim, tu tem que matar assim. Mas o amor, né, que tem dentro do nosso coração, fala assim, mas você escapa porque eu te amo, mas tem que matar. Por causa de algum nervoso, né? Que às vezes o esposo faz da esposa, às vezes a esposa faz do esposo, às vezes eu chego em casa e minha esposa está com a tromba de todo tamanho, eu olho para ela, aí eu me tranco no quarto. Vou lá pro quarto, assim, não sei nem porquê, e sem querer ficar brava, se eu perguntar por quê? Por que você está assim? Aí ela fala, você não aprendeu ainda? Que você não pode me perguntar? Misericórdia, rapaz. Que bicho mordeu? Né? Mas eu já sei que o culpado é eu. Não ficar a casa de você. Por causa de mim? Puxa, onde que a coisa fica feia, ó. Perra pra que te quero. E quando não volta a porta. Entendeu? Só chego quando a fera tá mansa, dormindo. Aí eu volto pra casa. Né? E eu sei que os irmãos, né, nesses 31 anos, passou momentos, né, muito difíceis. Às vezes momentos de enfermidade, às vezes momentos de tristeza, momentos de alegria, mas verdadeiramente eles sabem. E a prova disso é que o Senhor permaneceu no casamento. Né? O casamento e a igreja são duas instituições que o próprio Deus desceu do céu para fazer. O primeiro casamento quem fez foi Deus. Ele desceu do céu e fez, que foi lá no Jardim do Éden. E a igreja, Jesus desceu do céu e constituiu a igreja. Aleluia. Então, é duas instituições que Satanás luta de todo jeito para destruir. Satanás, ele luta incansável para destruir a minha casa e a sua casa. Por quê, pastor? Porque é uma instituição feita pelo Senhor. E a igreja sofre perseguição desde o dia que ela foi instituída. Por quê? Porque foi Deus que instituiu. Amém? Amém? Mas o Senhor é quem nos sustenta. Amém. É o Senhor que nos sustenta. Amém. Por quê? Pelo laços do amor. A igreja, ela é sustentada pelo laço do amor. E o casamento é sustentado pelo laço do amor. Eu sempre falo para a minha esposa. E falo para meus filhos também. Assim, não compete com a sua mãe que vocês vão perder. Entendeu? Vai perder. Eu amo vocês. Amo. Mas se competir com a sua mãe, perde. Entendeu? E o prazo deles, eu falo para eles lá em casa, meus meninos, principalmente para os homens, o prazo de vocês está vencendo. Vai vencer o prazo e vocês vão ter que arpar por aquela porta e vai embora. Mas não posso falar mesmo para minha esposa.
Por quê? Porque Deus, né, fez um projeto para só a morte separar. Amém? Só a morte nos separa. Não é uma crise, não é um deslize que nos separa. Só a morte. Se você pensa em separar da sua esposa, então você tem que morrer. Entendeu? Você tem que pedir para Deus dar uma parada cardíaca em você, porque aí você fica livre, né? Não é orar para a mulher morrer, não. Você não vou orar para Deus matar ela, não. Você tem que morrer. Entendeu? Porque aí ela fica livre de você. Entendeu? Porque muitas das vezes nós pensamos assim. Muitas das vezes pensamos, se ela morresse, se ele morresse. Por isso que quando eu vou orar por alguém, eu pergunto, qual é o motivo da oração? É porque tinha um casal que a mulher estava fazendo uma campanha na igreja. Eu tinha uma vida boa. Quando nós casamos, eu e minha esposa, misericórdia, passou um momento muito difícil. E nós olhamos assim, um dia eu e ela estávamos conversando, olha, onde nós casamos, não tinha uma vida tão difícil. O inimigo luta de todos os lados para destruir-nos. E nós fomos colocando duas cabeças para funcionar, funciona melhor. Quando você estiver passando dificuldade, você tem que colocar as duas cabeças para funcionar. Para quê? Para que haja uma solução. E muitas das vezes eu tive que recuar, muitas das vezes ela teve que recuar, muitas das vezes nós tivemos que perder, eu tive que perder alguma coisa, muitas das vezes ela teve que perder alguma coisa. Para quê? Para nós estarmos juntos. Às vezes eu tenho que me humilhar e dizer, me perdoe, eu errei. E muitas das vezes ela tem que se humilhar e dizer, olha, eu errei. Para quê? Para que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. A bênção do Senhor está no meio de quem? Daqueles que se humilham. Por quê? A humildade precede a honra. Você vai ser honrado pelo Senhor. O seu lar vai ser honrado. E os seus filhos, aí sim, os seus filhos vai ser beneficiado pelo amor que você tem pela sua esposa e pelo amor que você tem ao seu esposo. Aí sim é um benefício dos nossos filhos. Não ponha em primeiro lugar o seu filho. Ponha em primeiro lugar a sua esposa. Em primeiro lugar, você põe o seu esposo. E o resto vai acontecer. Por quê, pastor? Porque a autoridade. Veja a hierarquia. Deus diz assim, acima de tudo, amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Com toda a tua força e todo o teu entendimento. E amarás o quê? O teu próximo. Como a ti mesmo. Entendeu? Agora, a hierarquia de autoridade. Por quê? Porque aí o reino do céu é beneficiado. Amém? Vamos colocar de pé e vamos estender nossas mãos sobre a vida do irmão Joaquim e da irmã Marisa, para que Deus possa, reforçar esse laço matrimonial. Eu quero chamar a família também. Vem aqui a família, para nós estarmos orando, o irmão Ronaldo, a irmã Thaís, a irmã Tatiana. Vamos estar orando, essa família aqui. O Senhor, eles nasceram tudo num dia só. Eles aceitaram Jesus tudo junto, Aleluia. Foi um milagre do Senhor, Quando nós estávamos um dia na casa deles, o Senhor começou a encaminhar o assunto. Quando eu ouvi, eles tinham aceitado Jesus tudo junto. O Senhor faz essas coisas. Glória a Jesus. Amém? E hoje eles estão aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos estar orando pela vida do irmão Joaquim e da irmã Marisa. Amém? Senhor Deus, Pai que estás no céu, Senhor, mais uma vez, Deus, estamos na Tua presença. E queremos, Senhor, te honrar, queremos, Senhor, te agradecer, Pai, pela vida do irmão Joaquim, pela vida da irmã Marisa, Senhor. Oh, Deus, porque até aqui, Senhor, o Senhor sustentou os seus filhos, guardou, Senhor, livrou, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor. Eu sei que eles passaram momentos difíceis, momentos de altos, momentos baixos, mas, Senhor, hoje, Senhor, nós possamos ver, Pai, a glória
glória de Deus, Pai, sobre a vida deles, Senhor. Nós podemos ver, Senhor, ó Senhor, o seu esforço, a sua dedicação, Pai. Ó Senhor, nós te pedimos, Pai, continue guardando, Senhor, o irmão Joaquim, a irmã Marisa, Senhor, que o amor, Senhor, que eles têm um pelo outro, Pai, seja reforçado, seja amadurecido, Pai, que eles possam cada vez mais, Senhor, amar, Senhor, um ao outro. Também abençoa, Senhor, a irmã Tatiana, abençoa, Senhor, a irmã Thaís, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o irmão Ronaldo, Senhor, abençoa, Pai, também abençoa, Senhor, o Daniel, Senhor, também abençoa, Pai, o Tiago, em nome de Jesus, Pai, também abençoa, Senhor, ó Pai, esse fruto, Senhor, que logo, Senhor, está saindo aí, Pai, pela vida, Senhor, da irmã Thaís, ó Deus, que a família cresça, frutifique, Senhor, que eles possam crescer, Senhor, no temor do Senhor, na graça de Deus, Paizinho querido, nós te pedimos, Senhor, a tua graça sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus, Pai, põe a tua mão santa em cada família aqui representada, em cada esposo, Senhor, continue dando sabedoria na vida de cada esposo, na vida de cada esposa, na vida de cada filho. Pai querido, abençoa a tua igreja, ó Deus, guarda o teu povo, guarda, Senhor, meus filhos, guarda, Senhor, os filhos dos teus filhos, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria para criá-los no caminho do Senhor, no temor do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, que a tua mão santa, poderosa, continue sobre nossas vidas, como esposo, provedor do lar, Senhor, continue com as suas mãos estendidas, abrindo as portas, Pai, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, do laço do passarinheiro, guarda também, Senhor, as esposas, ó Senhor, dando a elas sabedoria, dando a elas graça no lar, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido, continue também guardando os filhos, dê temor, Senhor, sabedoria, para que eles vivam em harmonia, debaixo da obediência, Pai, em nome de Jesus, que eles possam obedecer os seus pais, em nome de Jesus, Pai querido, e nós também como pais, não nos deixe, Senhor, provocar a ira dos nossos filhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Ó Senhor, agora e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde, Deus vos ajude. Parabéns, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amém, amém, minha irmã? Amém, obrigada. Amém. Vamos colocar de pé e vamos. Olha, nós vamos estar orando pelas famílias. O pedido de oração, irmãos, é porque a cidade onde nós moramos, né, eu, irmão Ronaldo e o Jonas viemos, Eglaida, foi atingida esta madrugada por uma tromba d'água e tem muitas famílias desabrigadas, sofrendo muito, perderam tudo, e para que o Senhor venha confortar os corações deles, né? Tem muitos irmãos da igreja que perderam também suas coisas. Então vamos estar orando por eles, para que o Senhor conforte, providencie, né, recursos para que eles possam refazer a vida novamente. Então vamos estar orando e agradecendo também pelo culto, né? Então vamos orar, irmãos. Eterno e soberano Deus, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este culto que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Agora, Jesus, nós pedimos ao Senhor que visite aquelas famílias que ali estão, Senhor. Aquelas famílias que estão sofrendo, muitos estão desesperados, muitos estão tristes, Senhor, amargurados, e muitos não sabem o que fazer, Senhor, mas que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha abrir portas, tocar os corações, Senhor, para abençoá-los. Oh Deus, o Senhor é um Deus poderoso. Visita, Senhor, os teus filhos, aqueles, Senhor, que perderam tudo, Senhor, no seu lar. Oh Deus, mas o Senhor conservou a vida, e agora, Senhor, nós pedimos ao Senhor, crendo
Senhor vai fazer algo maravilhoso no meio deles, Senhor. Nós já te agradecemos pelo livramento que o Senhor deu para eles. E agora, Senhor, em nome de Jesus, continue guardando a tua igreja, livrando cada um dos teus servos, Senhor, do acidente. Senhor, acidente do trabalho. Oh, Deus, livra, Senhor, acidente de carro. Livra, Senhor, a tua igreja, Pai. Cobre com o teu sangue os teus servos. Senhor, dá o restante de semana abençoada para a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Façam assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja para todos sempre. E a igreja diz: amém. Irmãos, lá na cafeteria tem um café bem medroso lá.